Gente, eu não sei. Gente, boa tarde. Oi, Lê. A Lê tá lá do outro mundo, lá do outro lado. Que horas que são aí? 10 horas. Da tarde? É, Ah, eu achava que era uma diferença horrorosa pela longura. Ela tá lá na não, Inglaterra. são 4 horas. Ah, Agora fica bom, agora dá para me ver. aí. Agora, nos horários de 9h30, Já aí tá já não dá, muito tarde aí, né? É, não dá, não. que bom. Gente, hoje nós vamos começar com o módulo Educação, Escola de Negócios, né? Desde semana passada, quando a gente apresentou para vocês o Aptas, que é um recurso que nós fomos aprendendo de maneira segmentada, né? A gente foi aprendendo, de um lado a gente se desenvolvia pessoalmente, de outro lado eu me desenvolvo profissionalmente, de outro lado eu aprendo algumas ferramentas. E durante esse tempo que a gente já está no negócio, a gente percebeu vários núcleos centrais onde era necessário a nossa alocação de recurso, seja de tempo, seja de energia, né? E aí tem sido, ao longo desse tempo, a gente tem aprendido, né, muito com a Doterra, e a gente percebeu que a Doterra é uma empresa muito maior do que ser uma empresa apenas de óleos essenciais. A gente está dentro de uma empresa que possibilita um crescimento e um desenvolvimento pessoal muito grande. E é por isso que a gente propôs agora esse recurso, né, para o nosso time, para as pessoas que vêm trabalhar com a gente, e de inteligência coletiva, né, onde são tantos os momentos que a gente precisa aprender coisas novas, que muitas vezes eu já tenho uma história, que eu tenho uma experiência profissional em uma atividade que vai ser muito utilizada aqui na Doterra. Então, como que a gente poderia disponibilizar para todo mundo essa ferramenta, né? Esse tipo de recurso de inteligência coletiva e de colaboração uma com as outras. E desde semana passada, quando a gente apresentou para vocês, eu e a Gabi começamos a receber muitas dúvidas, né? Sobre o Aptas, sobre como que a gente poderia estar trabalhando com Aptas, o que é o Aptas, o que significa Aptas. E a gente compreende que nós levamos algum tempo para a gente processar essas informações e compreender com tanta clareza como hoje a gente está compreendendo. E a gente sentiu que esse momento nosso é diferente do momento de vocês, onde vocês ainda têm um pouco de dúvida sobre o Aptas, né? E na nossa quinta-feira de tarde, a gente já tinha conversado com vocês da gente fazer esse módulo de escola de negócios. Então, a gente pensou em dar início agora em outubro, falando, né, de todos os conhecimentos que a Doterra nos oferece para sermos uma consultora de bem-estar de sucesso, e a gente pensou em novamente fazer uma apresentação agora em um modelo mais didático para vocês sobre o Aptas, para a gente dar continuidade nos treinamentos de liderança e nos treinamentos de negócio. Então, hoje a gente só vai sedimentar essas informações do Aptas e dar essa continuidade a esses treinamentos de liderança. Aí a Gabi vai começar falando aí do Aptas, né? Nome Aptas, né, gente? Eu queria que vocês dessem uma atenção muito grande para esse nome escolhido pelas meninas, assim, porque realmente tem um propósito, né? Esse nome não é à toa. E quando você começa a identificar em cada palavra o que cada palavra contribui para o nosso negócio, começa a ter mais fundamento. Então, vamos lá. Apta. Apoio a um propósito transformador, ativacional e sustentável.
Vamos falar rapidinho sobre cada um. Por que ativacional? Porque a gente vai ajudar vocês com as ferramentas e recursos. E a gente vai trabalhar com vocês. Mas simplesmente cabe a vocês desempenhar tudo ou não. As ideias vão ser repassadas, a gente vai sempre estar intercambiando, sempre conversando, mas se vocês não colocarem em prática, de nada vai adiantar. Então, como a Thaisa falou na nossa primeira reunião, a gente vai ajudar vocês a serem independentes, com duplicação e liberdade. Então, esse é o significado do ativacional. E por que sustentável? Porque para muitas pessoas, né, a gente fala que tem até uma frase, né? É impossível ganhar dinheiro atuando no propósito. Então, muitas pessoas têm essa crença, né, de que não, se eu estou ajudando, eu não posso ganhar dinheiro. E aqui a gente quer trabalhar essa mentalidade de vocês, de que não, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Afinal de contas, é um propósito. Você pode servir, aliás, você tem que servir, você tem que fazer o bem, e é justo e merecedor você ter uma renda com relação a isso. Só que dentro desse propósito, né? Então aqui a gente fechou mais ou menos a ideia do propósito transformador, apoio a um propósito transformador ativacional e sustentável. E para você, né, fechando isso tudo, você tem um propósito, né? Eu queria perguntar para vocês. É uma pergunta que diariamente a gente faz para vocês. Mas por quê? Porque às vezes você entrou na empresa há pouco tempo e ainda não identificou o seu propósito. Então, comece a observar. Não tem problema ao longo dessa jornada você criar um propósito. Não é errado você entrar na empresa sem um propósito. Mas comece a identificar e ache o seu. É algo que é uma motivação que vem de dentro para fora. É algo que faz os seus olhos brilharem. Então, você tem que ter um propósito genuíno. Pensa assim, eu quero ajudar os meus pais com uma casa, eu quero ajudar outras pessoas a também ter uma liberdade financeira. Eu quero ser instrumento na vida de pessoas, na parte de saúde. Eu quero me autodesenvolver como pessoa e profissional. Porque, gente, se a gente só fica assim, porque eu quero ganhar dinheiro, ou porque eu quero mais pra frente ser Diamond, Blue Diamond, Presidential Diamond, isso não é um propósito. Mesmo você amando os olhos, se você tiver só esse foco, em qualquer dificuldade você vai desistir. Então, comece a pensar em algo genuíno, em algo que realmente ajude a vida das pessoas, e não somente a si mesmo. Então, tem aquela frase que a Thaisa também colocou na nossa primeira reunião. O sucesso não é medido por quanto dinheiro você tem, mas por quantas vidas você é capaz de impactar. Então, tudo isso aqui resume um pouco do nome Access. Ele é um complexo de vários itens que eu vou passar aqui para vocês compreenderem de fato como que funciona. A Thaís agora colocou uma comparação muito boa que ela teve, que é para ajudar vocês a assimilar como é que o Access entra na nossa vida, né? Imagine que você, né, quer formar em alguma faculdade e você se inscreve numa faculdade, passa numa faculdade e tudo mais. A faculdade assimila ela como um Access, ok? Aí você lá dentro, você tem uma profissão que você quer exercer, né? Educadora física, eu sou, a Thaís é nutricionista. E o Access, dentro do Access, você é um consultor de bem-estar. Dentro da minha profissão, na minha faculdade, eu tenho várias matérias para estudar. E aqui é a mesma coisa. A gente tem várias modalidades para ajudar vocês em todos os ramos. Gente, doTERRA é além de óleos essenciais. É um trabalho de empoderamento. Então, você não tem que saber só de óleos essenciais. Ou você não pode saber só de negócio. Você tem que se autodesenvolver, tem que saber dos óleos essenciais. Você tem que começar a liderar a sua equipe. Você tem que ter uma inteligência emocional. Então, quando a gente vê aqui a faculdade, o que você escolheu para fazer, e aqui as matérias, né, ela colocou exemplo, química orgânica, cálculo 1 e cálculo 2, sociologia, direitos humanos, literatura e interpretação de exames, ela colocou.
Nós levamos para o Aptas como Fórum Raiz da Terra, Escola de Negócio, Academia de Líderes, Inteligência Emocional e Desenvolvimento Humano. E é isso que eu vou falar rapidinho para vocês terem uma noção do tanto que vocês vão ter suporte, do tanto que nós vamos ter suporte. Porque além de ser um suporte, é também uma organização na sua mente, né? Você vai conseguir se organizar aí para saber, putz, eu quero saber sobre óleos, então deixa eu recorrer ao Fórum Raiz da Terra. Eu quero Gabi, saber sobre... Oi, pode falar. Deixa eu só falar dessa assimilação que nós buscamos fazer, né? Hoje, quando a gente pensa em profissão, vamos supor, vamos pensar nessas profissões que existem aí no mercado, né? Existe a profissão do nutricionista, existe a profissão do médico, do advogado, do educador físico, existe a profissão do pedagogo, existe a profissão do contábil, do engenheiro, né? Quando a gente busca uma profissão, a gente sabe que a gente precisa passar por um local onde a gente vai aprender todas as habilidades necessárias daquela profissão. E por que a gente tentou fazer essa correlação com escola agora para o consultor? Porque a nossa tarefa diária não exige uma formação em aromaterapia e nem exige uma formação em administração. É muito democrático, qualquer pessoa pode ser consultor de bem-estar. Só que nós não somos consultores de bem-estar de qualquer jeito. E nós percebemos ao longo desses 2 anos que nós estamos no negócio, que se a gente tenta ser consultor de bem-estar de qualquer forma, o fim é um só, que é a falta de sucesso e a desistência. A gente percebe que quem fracassa dentro do negócio do Terra são as pessoas que desistiram. E essas pessoas desistiram porque não têm resultado. E essas pessoas não têm resultado porque não compreendem as atividades que são necessárias fazer. Então, nós pensamos, quando a gente pensou, vamos tentar fazer uma assimilação com isso. Eu quis ser nutricionista, eu fiz um vestibular, fui lá e me matriculei na faculdade. Só que eu só virei nutricionista depois que eu fiz a disciplina do primeiro período, do segundo, até meu 8º período. E eu precisei passar nessas disciplinas e eu peguei o meu diploma de nutricionista. Aqui nós temos muita liberdade. E essa liberdade de ser consultor do jeito que a gente quer ser, muitas vezes é um ponto negativo, porque a gente fica perdido, a gente não sabe para onde ir. E como eu fui docente durante 11 anos, eu pensei, gente, nós precisamos, quando passo um conhecimento para algum aluno, a gente precisa passar um conhecimento de uma disciplina de uma forma didática, então a gente coloca em tópicos, né? E depois a gente faz a coxa de retalho, a gente costura aqueles retalhos para a gente não formar alunos especialistas, mas para formar alunos generalistas. E é a mesma maneira como a gente percebe a nossa atuação como consultor de bem-estar. Eu não posso ser um consultor de bem-estar muito bom só em óleo, porque aí eu vou ser muito boa, às vezes, num pensamento de aromaterapeuta. Eu preciso ser um bom gestor, eu preciso ser uma pessoa de bom relacionamento. Então, a gente pensou que, para ficar muito simples o entendimento do que é o Aptas e como que o Aptas pode vir para você, a gente pensou nessas assimilações, para vocês assimilarem dessa maneira. Quando você busca uma formação, você busca essa formação através da universidade. E nós estamos disponibilizando para vocês, eu, a Gabi e todas as líderes que estão envolvidas, né, na organização mesmo do Aptas, nós estamos disponibilizando recursos
para que você seja bom em todas as áreas que nós já percebemos que nós precisamos ser. Pode ser, gente, que mês que vem a gente põe um novo módulo, porque a gente pensou, a gente viveu coisas diferentes. Então, não vamos olhar o Aptas de uma maneira já rígida, dura, que nunca vai mudar, porque ele pode mudar. Assim como quando nós criamos o Raízes da Terra, eu me lembro a primeira vez que a Gabi fez uma reunião conosco para apresentar os 7 passos, ela falou, gente, agora deu tudo certo, agora a gente já sabe, quem participou dessa reunião vai até rir de lembrar, que a gente achou que a gente tinha encontrado a mina de ouro e que estava tudo certo, que a gente não ia precisar fazer mais nada. E a gente foi viver esses 7 passos, a gente viu que é muito mais do que aquilo. E aí, o Raízes da Terra virou uma disciplina, né? Então, pensem que aqui o Aptas é um recurso para te possibilitar se desenvolver um bom consultor de bem-estar, um consultor de bem-estar de sucesso, tanto no relacionamento com o cliente, quanto no relacionamento na liderança, né? E aí, quais são as disciplinas que a nutrição tem? Então, para eu formar em nutrição, eu tenho que passar por 6 áreas. Então, eu passo por produção, eu passo pela área clínica, eu passo pela parte de marketing, pela área de infantil, de saúde pública. E como consultor de bem-estar, quais são as disciplinas? Então, para a gente pensar nessa profissão de todas nós, né? Vamos todas, então, já começar a encarar o nosso trabalho como uma profissão, não como um bico, né? Não como alguma coisa que, para mim ter sucesso, eu posso fazer quando eu bem entender. Vamos encarar esses pilares do Aptas como as disciplinas, para nos fortalecer, para nos tornarmos bons consultores de bem-estar. E nós pensamos de imediato 4 grandes disciplinas, 4 grandes módulos, né? Que são esses módulos que a Gabi falou e ela vai explicar o que tem em cada módulo, que a gente já foi avaliando. Pode ir, amiga. Então, agora a gente vai passar para o item. Vamos lá. Aí, a gente começou a dividir. Só para vocês compreenderem como que vai ser feito, então, o Fórum Raízes da Terra. O Fórum Raízes da Terra é tudo relacionado. Tá ruim ainda, gente? Ou melhorou? Tá meio longe a sua voz. Minha irmã tá rindo, porque ela já me chamou atenção. Vamos lá, mas então vou ser breve, qualquer coisa você me interrompe, tá, Thaís? O Fórum Raízes da Terra é tudo relacionado a óleos essenciais. Então, quando a gente pegou, né, a educação continuada, nós não gostaríamos de deixar o Fórum Raízes da Terra, porque ele tem o nome Raízes da Terra, na verdade, porque ele tem tudo a ver com óleos essenciais. E é um apego que nós temos por esse nome. Então, o Fórum Raízes da Terra vai estar relacionado a tudo que tem óleos essenciais, que é a educação continuada. E mais para frente nós vamos fazer um grupo de WhatsApp para a gente trocar experiências, enfim, tem outras ideias sobre óleos essenciais. O Educação Continuada, então, ficaram esses temas. Educação essenciais para iniciantes, educação essenciais nas emoções, óleos essenciais para iniciantes, óleos essenciais nas emoções, para alívio de dores e humor, uso interno de óleos essenciais, reforçando a imunidade com óleos essenciais, sono e distúrbio do sono, soluções naturais com óleos essenciais, uso de óleos essenciais no cuidado com os nossos pequenos e o nosso lar livre de tóxicos. Agora, gente, o mais importante, eu queria saber de vocês se vocês compreendem a importância desse Fórum Raízes da Terra, do Educação Continuada. Eu queria saber se vocês realmente estão convidando os seus novos clientes para estarem participando. Vocês têm que ter a consciência de que quando eles participam dessas aulas, eles aprendem a conhecer outros óleos que não vêm somente no kit. Eles aprendem a fazer LRT, que é o maior objetivo.
Então, também saber do programa de recompensa. E quando ele faz pedido, depois ele consegue trocar em óleos. Em uma reunião que a gente faz com o nosso cliente, é muito complicado a gente passar tudo de uma vez. Então, tem os fóruns para ajudar, né, no suporte a esse cliente. Então, chegou o kit na casa do cliente, você faz o guia viva, você apresenta, você ajuda ele a usar os óleos de acordo com a realidade dele. E aí, como é que ele vai saber de por exemplo, de uma cúrcuma? No Fórum Raiz da Terra é a hora dele descobrir sobre o açafrão, sobre outros óleos que não tem no kit. Então, é de obrigação nossa dar esse suporte incrível. E para quem entra, quem compra uma caixa, ela está muito empolgada, então a chance dela participar é muito grande, mas cabe você, consultor, incentivar, falar da importância, porque é nessa aula que ele vai conhecer sobre LRP, sobre como adquirir óleos de graça. Então, gente, por favor, vamos incentivar os nossos clientes a estarem participando dessa aula. Eu lembro que quando começou, é óbvio, né? Nós convidamos os clientes antigos, mas estava lotado, a gente, né, não estava nem cabendo na sala. Agora, óbvio, só estão entrando os novos clientes. Então, caiu um pouco o número de participantes. Mas eu não queria que caísse, diminuísse mais. E aí cabe a nós, porque se os cadastros estão aumentando, a gente tem que manter esse número de clientes. E assim, além de tudo, pode falar. São pessoas muito sábias que estão dando. Foi escolhido por pessoas que estão ministrando as aulas, são pessoas sábias, né? E quando os clientes saem da aula, eles saem maravilhados. Então, a maior dificuldade não é na aula em si, é o convite, porque se eles estão lá dentro, eles mergulham na aula. E a hora que ele sai muito feliz. Pode falar, Miriam. E assim, quando a gente pensou, na verdade não foi nem ideia nossa, né, Gabi, esse módulo de educação continuada. A Alice Sedvi, ela é a number one da doTERRA, né, a consultora number one. Ela já é triplo presidencial Diamond. Então, a mulher é muito fera. E os resultados dela estão sendo modelados por vários grupos de consultores, várias equipes. E quando questionado ela do porquê de criar uma educação continuada, e a orientação dela é a educação continuada nesse dia, na terça-feira. Então, estatisticamente, é o dia de maior presença das pessoas. Quando questionado por ela, os resultados que ela tem uma retenção na rede dela muito alta, superior a 60%. Quando analisado o resultado dela, a resposta foi educação continuada. Então, quando a Gabi traz aqui uma pergunta, vocês têm noção da importância do Fórum Raízes da Terra? O que eu quero ressaltar é que o Fórum Raízes da Terra é uma oportunidade para nós consultores aprendermos cada dia mais sobre o universo de óleos essenciais e aromaterapia. Mas o foco desse fórum é você fazer com que os seus clientes se apaixonem pelo menos por 5 óleos essenciais e não viva sem. E ele vai se apaixonar conhecendo, através dessas aulas, esses óleos. Então, por exemplo, a gente vai lá e vende um kit de 12 óleos para esse cliente. Ele vai ter acesso, num primeiro momento, a esses 12 kits. Aí ele começa a ser convidado por essas aulas, e aí ele vai descobrir um turmeric com black pepper numa reunião, que é uma combinação muito poderosa. Ele vai descobrir que, para depressão, o bergamota é o número 1. Então, nessas aulas, a gente vai começar a fazer com que os nossos clientes passem por todas as áreas de óleos essenciais que a doTERRA tem e comecem a entender da importância do uso diário daquele óleo, e ele não vai saber mais viver sem aqueles óleos. Então, a gente não quer que os nossos clientes fiquem apenas naquele conhecimento básico dos 10, 12 óleos.
Nosso intuito é fazer ele descobrir outros olhos de todos os universos que a doTERRA tem, para humor, para boa forma, para dores, para depressão. E então, gente, quando a gente percebe que o número de convidados do Fórum Raízes da Terra diminuiu e o número de consultores aumentou, a gente tem um parâmetro aí. O que está errado? O que está errado é que não está tendo convite, ou que não está tendo o conhecimento por parte de nós, consultores, da importância desse fórum. E eu posso afirmar para todos vocês, nós temos muitos feedbacks positivos, nós tivemos muitos feedbacks negativos. E nós pegamos esses feedbacks negativos e nós organizamos. Então, hoje, quem está responsável pelo Raízes da Terra são pessoas que estão seguindo um padrão de apresentação. Não ficou livre mais. Eu vou lá falar de óleos essenciais da criança, eu vou falar o que eu bem entendo. Não, a gente já viu algumas aulas que ficou com deficiência de conteúdo. E a gente, enquanto responsável, enquanto presidente do nosso negócio, nós temos que cuidar dele. Então, o que nós fizemos? Nós conversamos entre nós. Então, gente, nessa aula tal, é necessário que aborde isso, que aborde aquilo. Na aula disso, precisa abordar esse tema, não pode fugir disso. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa confiança que nós estamos, sim, muito empenhadas em fazer um fórum de qualidade. Nós não vamos formar ninguém em aromaterapia, até mesmo porque não são todas que têm formação. Mas nós vamos ajudar a aumentar a retenção de vocês. Podem contar conosco, que estamos de frente ao Raízes da Terra, para ajudar vocês na retenção do negócio de vocês. Nós vamos fazer os clientes de vocês amar os óleos essenciais. Então, isso é o Aptas, é um recurso para você. Então, use esse recurso. Converse no 1 a 1 com o seu cliente. Promova incentivos para o seu cliente. Eu promovi incentivos para os meus clientes. Todos os meus clientes que assistirem a aula fazem um print da aula e me mandam. No final de um mês, se eles assistiram durante o mês inteiro, eu dou um colar difusor pessoal. Foi ótimo, foi uma ação super legal. Eu dei um Wild Orange e um Rosemary mês passado, foi muito legal. Então, isso é um recurso que nós estamos disponibilizando, que, de repente, tem uma consultora que não tem nada a ver com o meu negócio, que é uma crossline minha, mas ela está lá no Fórum Raízes da Terra, fazendo com que o meu negócio tenha mais sucesso. Então, vejam o Raízes da Terra nesses dois parâmetros, né? Nessas duas maneiras. É um fórum que vai te ajudar a conhecer, se você virou consultor e não sabe nada de óleo essencial, mas é um fórum também que vai aumentar a retenção do seu negócio. E para que você ganhe um dos maiores bônus que a doTERRA oferece, que é o bônus Unilevel, é interessante que o seu cliente recompre e aprenda a LRP. Então, nós estamos muito engajadas nesse princípio. Então, usem o Fórum Raízes da Terra, gente. Não esqueçam de compartilhar. Às vezes, até no meu grupo de consultores, eu fico analisando. Se eu não mando convite ou não fala, ninguém pede. Aí eu fiquei pensando, nossa, se ninguém está pedindo convite, ninguém pediu o link, é porque eu sei que ninguém está convidando. Então, vamos nos atentar à importância desse fórum, né? E é assim, no momento que a gente vai estar trabalhando para você, você pode estar passeando. Você não precisa nem assistir a aula. Nós estamos ali trabalhando para você, né? Então, pensem com carinho no Fórum Raízes da Terra e como que ele é um diferencial na sua rede. Nós estamos disponibilizando um diferencial para vocês. Pode ir, amiga. Perfeito, amiga. E é isso mesmo, porque às vezes, né, principalmente, gente, consultor que entra, né, e ele fica muito inseguro com relação aos olhos. E olha isso, ele tem um suporte incrível para ele aprender sobre esse tema.
Então, complementando a importância, né, do cliente para o consultor que está entrando, e até para você mesmo, até para mim, que às vezes tem dificuldade com algum tema, é só participar. Próximo item, então, o Fórum Raízes da Terra, né, seria tudo relacionado a óleos. Escola de negócios, gente, achei isso incrível, assim, achei bom separar por tópicos, porque isso clareia a nossa mente, a gente sabe para onde ir. Então, a escola de negócios é tudo relacionado à parte de, só um minutinho aqui, se não falar, parte do Empower Success e o escritório virtual. Então, eu, por exemplo, eu queria saber, ai, gente, tá todo mundo falando meu áudio tá péssimo, vocês me desculpa, da próxima eu prometo que tá bom. Ai, que me alegra. Não, mas tá dando para escutar. Tá. Eu queria saber se vocês já têm em mãos todo o material de Empower Success. Eu separei os meus aqui, que já faz um ano que eu imprimi, porque eles são rabiscados, eles são literalmente desenhados. Então, tem 2 sites aqui. Eu tenho desenvolva essa mentalidade. Eu tenho sobre acompanhamento para início forte, planeje sua classificação. Então, quer dizer, nós temos toda a ferramenta no site. Basta entrar no site e baixar. E o Aptas ainda vai te ajudar em cada tema, né? Em cada item desse. Então, a gente vai fazer reunião sobre acompanhamento de sucesso, sobre o programa de recompensa, sobre acompanhamento de suporte, sobre o pipe, sobre estratégia de posicionamento, né? E tudo relacionado também ao nosso escritório virtual, né? Swap, transferência e reativação de contas, ferramentas do escritório virtual, alterações de patrocinador, avanços de classificação, relatórios mensais, que é aquele POM, LRP, OS, árvore genealógica. Mas isso, gente, independente de Aptas, seja curioso, entra lá no site, baixa, procura identificar procura entender sobre cada um, porque nós, para a gente passar isso para vocês, o que a gente faz? A gente entra no Google, a gente entra no YouTube, a gente vai futricando para saber como passar para vocês de uma forma mais clara. Mas eu queria que vocês compreendessem que a gente vai ter somente um apoio. E vocês têm que executar. Ninguém pediu para eu imprimir esses materiais. Eu simplesmente fui curiosa, entrei no site, imprimi todos e rapidinho para eu aprender. Imprimi tudo. Então, assim, é de extrema importância vocês compreenderem sobre cada item. Não é obrigação minha passar para vocês. Não é obrigação da Thaisa, não é obrigação de ninguém, porque ninguém é chefe de ninguém. A gente está querendo ajudar vocês. A gente vai dar o suporte que é necessário e eu vou ficar muito feliz, porque é gostoso, do mesmo jeito que a gente ensina, a gente aprende. E mais para frente, vocês passarem tudo isso para o consultor de vocês. Então, é isso, amiga. Quer completar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. Escola de negócio é para facilitar o seu trabalho. Por exemplo, muitas vezes a gente perde um bônus unilevel porque simplesmente a gente não sabe fazer uma alteração de patrocinador. Então, a gente quis separar esse tema escola de negócio para você otimizar a sua jornada como consultora, para você saber que existem atividades que são próprias do consultor de bem-estar do Terra e na escola de negócio nós vamos te ensinar isso, nós vamos te treinar nisso. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali, estratégias de posicionamento, existem várias estratégias de posicionamento e existem várias correções. Nessas correções, existem uma ferramenta, um recurso que a doTERRA disponibiliza, que chama Swap, existe um recurso que chama transferência de conta, existe um recurso de reativação de conta. Nos avanços de classificação, a gente pode fazer estratégia ao longo do mês, para ver
quantos líderes, elites formaram naquele mês, se o meu objetivo era virar diamante, eu precisava ter ali no mínimo 6, 9 como elite. Então, conhecer essas ferramentas do negócio otimiza a sua jornada, né? Então, é isso que a escola de negócio vem, para otimizar a sua jornada. E nós vamos usar vários recursos para isso. Um dos recursos que nós temos é o YouTube. Então, nós vamos fazer, nós já temos o canal Aptas, né, no YouTube, que é o antigo Raiz da Terra, e, por exemplo, nós vamos criar vídeos. Então, quando você estiver lá no seu negócio, cadastrou alguém, vai lá e fala, nossa, e agora? Para onde eu vou? Busca lá no YouTube, na playlist Escola de Negócios, se tem dicas de estratégias de posicionamento, se a gente fez um vídeo, se a gente fez um treinamento disso. Eu estou precisando resgatar meus pontos. Como que eu resgato? É lá na Escola de Negócio que você vai aprender. Então, entra lá no YouTube, vai lá na playlist Escola de Negócio, que você vai encontrar isso lá. Né? Então, é esse tipo de recurso que nós queremos otimizar a sua jornada e fazer com que você escale mais rápido. Eu aprendi tudo isso em 2 anos. Se você entrou no mês passado, eu não quero que você demore 2 anos para aprender tudo que eu sei. Eu quero que você escale isso. Então, é uma colaboração, uma inteligência coletiva que nós estamos pegando de várias pessoas para possibilitar que o seu salto seja muito mais rápido do que o nosso. Né? E aprendemos na marra. É isso. Isso. E aí, frente a isso, nós temos a Academia de Líderes, que eu também achei incrível essa ideia. A Academia de Líderes é tudo relacionado à parte de treinamento. A gente vai ajudar vocês a se treinarem e a treinar a sua equipe. Então, a gente vai ajudar vocês a treinar a sua apresentação com relação a esses itens, esses temas, e você ajudar os seus consultores também a treinar a sua equipe. Então, vai ser sobre Guia Construa, entendendo a oportunidade, a gente vai conseguir repassar para os nossos consultores sobre a oportunidade de negócio, né? Sobre cada folha do Guia Construa. Não fazer com que vocês fiquem dependentes de uma apresentação da semana, que você de fato compreenda sobre essa oportunidade, sobre esse crescimento, sobre sobre tudo que a Doterra tem a te oferecer com relação à renda. Então, nós vamos te ajudar também a fazer uma apresentação sobre óleos essenciais de um jeito fácil e soluções naturais. Óleos essenciais de um jeito fácil é o modelo 333 que a Thaisa faz, e os soluções naturais é o modelo do Brasil, né? Que é uma forma de você apresentar os óleos, que os dois têm o mesmo objetivo: apresentar os óleos essenciais, fazer com que o seu cliente se torne um cliente preferencial e que ele entre nesse mundo, né, de opção natural. Então, nós vamos ajudar vocês a se treinarem, a treinar a sua apresentação e você treinar a sua equipe. E ele será todo sábado. E também o Guia Viva, que é um pós-venda incrível. Porque quando a gente fala que um cliente, muitas pessoas têm a visão de que cadastrei um cliente, o cliente comprou meu kit, né? Pronto, finalizei meu processo, agora eu vou passar para o próximo. É aí que você começa o processo. Quando você cadastra um cliente, é aí que você começa o seu atendimento. Não é o pré-venda. Antes, é o que a gente tem que fazer como obrigação nossa de querer crescer dentro da empresa. Mas o consultor mesmo, esse nome consultoria, é pós-venda. É o Guia Viva, é você ensinar ele sobre os olhos durante o seu dia a dia, é ele participar do Fórum Raízes da Terra, é você se autodesenvolver para saber como fazer com que o cliente se apaixone por 5 olhos e nunca mais viva sem esses olhos. Então, é um treinamento que a gente vai dar todo sábado. Inclusive, esse sábado, serei eu que irei ministrar. Sábado passado foi da Thaisa. E ele ficará salvo também no YouTube, para que você tenha esse suporte, tenha esse recurso.
Acrescente. E aí, da onde nasceu o Academia de Líderes? O Clube Diamond começou em agosto. E na minha equipe somos 4 fazendo. Na equipe da Gabi são 2 fazendo. Então, no total, nós temos 6 líderes na rede fazendo o Clube Diamond. E eu posso falar com mais propriedade da minha equipe, mas eu penso que também, que eu já troquei uma ideia com a Raíssa, que nas apresentações semanais, quase que diárias que a gente faz, nós percebemos que está indo muito pouco cliente e está enchendo de consultor. Num primeiro momento, nós gostamos disso, mas depois isso começou a nos incomodar. E começou a nos incomodar não pelo fato de só ter consultor, mas começou a incomodar porque a gente viu que sempre são as mesmas pessoas. E a gente ficou pensando se são 4 meses de temporada, nós já estamos com 3 meses de temporada, e tem 3 meses que aqueles líderes estão assistindo às nossas apresentações, tem alguma coisa errada. E o que está errado? 3 meses era o suficiente para todo mundo já ter aprendido e finalmente ter duplicado. Se durante 3 meses está todo mundo assistindo e não está duplicando, aonde está o erro? Aí veio e nasceu em todas nós o desejo de montar a Academia de Líderes. A Academia de Líderes vai falar de ferramentas da escola do negócio, mas a pegada é formar o líder. A pegada não é aprender que existe o Guia Viva para um pós-venda, que existe umas soluções naturais e óleos essenciais de um jeito fácil para apresentação de óleo e que existe o Guia Control. Não é entender as ferramentas. O que nós percebemos agora é que tem muitas pessoas que têm insegurança em estar apresentando a oportunidade ou os óleos essenciais porque desconhece a mentalidade que existe por trás disso. Então, na Academia de Líderes, nós vamos trazer para vocês o que existe por trás dessas apresentações. O que você precisa saber e ter consciência e muita clareza por trás dessas apresentações. Qual que é o objetivo dessa apresentação? Qual que é o objetivo dessa visão? Por que a doTERRA colocou lá no Guia Construa, na primeira página, liberdade financeira? O que ela explicou de uma doutora? O que é a doutora? O que é um marketing multinível? O que é uma pirâmide? O que é uma renda residual? Porque se você não compreende os conceitos, na hora que você explica o plano de compensação, você não está explicando absolutamente nada, sua explicação fica muito vaga. Então, nós percebemos que parte da insegurança que as pessoas têm de assistir 2 vezes e tomar frente da apresentação é porque tem alguma lacuna. E a Academia de Líderes veio para preencher essa lacuna. Nós percebemos, fazendo, errando, que existe uma lacuna e a gente quer preencher essa lacuna. Então, a gente quer te treinar para você treinar. Nós queremos te treinar uma liderança para você se tornar líder. Então, a Academia do Líder, ela vem para você aprender a praticar isso. Então, é uma mentalidade mais inicial, né? Porque eu fico pensando que às vezes vocês podem confundir, né? Se eu tô falando do Empower Sucesso ali na escola de negócio, por que eu tô falando de novo na Academia de Líder? É por isso, porque só você saber que existe essa ferramenta e você ver 20 apresentações, 3 meses de apresentação, não é suficiente. Se você não entender conceitos anteriores, muitas vezes você não sabe apresentar, né? Então é isso. Perfeito. E, por fim, a inteligência emocional e desenvolvimento humano, que é o que realmente vai ser um complemento. Eu falo que eu e a Thaisa, né, a gente conversa sempre, e no meio desse percurso desses 2 anos, a gente identificou várias limitações nossas.
E muitas vezes, o material da doTERRA somente não era o suficiente. Então, por quê? Porque eles fazem, obrigação deles, tem um material incrível, maravilhoso. As meninas falam que a doTERRA é a avó, né? Elas não ficam de mão beijada. Mas tem algumas coisas que eu tinha algumas limitações. E aí, o que a gente faz? A gente lê um livro, a gente participa de algum curso, que é justamente para fazer com que a gente trabalhe o nosso mindset, ou seja, a nossa mentalidade, os padrões de pensamento, as nossas crenças. E isso aí vai ajudar vocês a terem resultados. Então, eu, Gabriela, eu me inscrevi num curso para poder melhorar a minha crença sobre tudo, né? Eu tinha algumas limitações que eu ainda tenho, mas eu estou querendo me desenvolver. Então, seria interessante vocês começarem a identificar, de fato, qual que é a sua limitação. Putz, eu tenho dificuldade em me relacionar. Tem livros para isso. Eu tenho dificuldade de gerar crença nas pessoas. Tem livros, tem materiais para isso. Mas identifique a sua dificuldade. E nós também vamos trazer, né, muitas coisas para ajudar vocês com relação a isso. Porque eu, Gabriela, foi muito importante para mim. Eu vi que quando eu coloquei algumas coisas em prática, desse curso que eu fiz, foi literalmente a minha virada de chave. Foi quando eu consegui subir dentro das qualificações. Porque as minhas crenças até então me limitavam a subir, a melhorar. E já que eu queria muito crescer dentro da empresa, né, eu me dispus a fazer esse tipo de treinamento. Somente o querer não basta. A gente tem que fazer isso. Somente querer não é poder, literalmente. Então, vai ser muito interessante trabalhar essa mentalidade, essas crenças, esses padrões de pensamento. Acrescente, amiga. E aí, o que a gente percebeu? É um mindset progressivo. Por isso que a gente fala que a doTERRA é uma grande oportunidade a gente crescer. Então, a gente pensou em falar sobre nós humanos, né? Então, a gente vai bolar uma vez por mês um workshop que a gente não vai conversar de doTERRA, a gente vai conversar de inteligência emocional. Porque essa inteligência emocional e esse desenvolvimento pessoal vai nos dar a pele para o jogo, né? Para a gente fazer esse trabalho com muita leveza e com muita boa vontade, com muito amor, com muita alegria. Então, a gente não vai falar de doTERRA, mas a gente vai fazer algumas experiências aí para nos possibilitar essa inteligência emocional. Então, nós pensamos em fazer uma vez por mês, vai ter o workshop de inteligência emocional, e nós conversamos bastante entre nós, e a gente chegou num livro, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Então, o nosso primeiro workshop vai ser voltado nas percepções e nas interpretações existentes nesse livro de autorresponsabilidade. Então, essa semana a gente vai disponibilizar para vocês alguns vídeos e o PDF do livro para que todo mundo que queira participar desse workshop leia nesses próximos dias esse livro. E no sábado, das 2 às 16 horas, nós vamos nos reunir no Zoom com a câmera aberta para todo mundo se ver, e nós vamos fazer um debate desse livro com alguns pontos aí de troca de experiências para que a gente se fortaleça nesses conhecimentos. Então, vai ser uma troca de experiência fantástica, até mesmo porque essa questão da inteligência emocional, a gente aprende ou com a dor ou no amor, né? Então, nós vamos usar ferramentas aqui de aprender no amor, né? Com troca de experiências entre nós. Então, a gente vai fazer esse primeiro workshop com esse livro.
Depois tem alguns livros e vocês também nos ajudem a identificar. Vejam em vocês e na equipe de vocês o que vocês gostariam de trabalhar e sugiram, né, para nós aqui, para a gente fazer isso. Existem alguns livros que a doTERRA recomenda. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro fortemente recomendado pela doTERRA. Descubra os seus pontos fortes, o efeito composto. Quem já leu O Poder de Ação, não é um livro que a doTERRA fala, recomenda nos materiais, mas é um livro que tem tudo a ver com a nossa atribuição aqui, né? Então, a gente vai discutir isso. Então, aguardem que essa semana mesmo a gente já vai mandar os materiais para vocês se programarem, para a gente reunir de um sábado, das 2 às 16 horas, para a gente aprender uma com as outras. Certo? Perfeito. Bom, é isso, né, amiga? É isso. Aí deixa eu só passar. Deixa eu só passar aqui para vocês, para ficar mais claro. A gente vai disponibilizar tudo isso lá no Telegram. Mas aqui tá um pouquinho sobre... Ah, é verdade. O nosso cronograma, né? Uma orientação que a gente faz, né, do cronograma diário. A gente colocou aqui a avaliação de negócio para a gente conversar na segunda-feira com os uplines, né, nessas reuniões que a gente faz mais cedo, e a gente separa, né, pelo menos eu com as minhas diretas, a Gabi com as diretas dela, a gente separa segunda-feira para fazer a ligação para os líderes chaves. E grande parte das nossas discussões na segunda-feira é relacionada ao PIPS. Então, a gente colocou aqui segunda-feira. A gente não recomendou um horário, porque isso vai, né, dessa relação que você já estabeleceu com o seu upline. Mas nós recomendamos fortemente que na segunda-feira seja um dia para discutir como foi a semana que passou e para discutir como que vai ser essa semana, com ferramentas, com metas, com estratégias. Nós estamos criando um material que nós estamos nos embasando nas nossas últimas reuniões de tópicos que precisam acontecer. Então, na primeira segunda-feira do mês, não deixe para trás essa interpretação, não deixe passar esse tipo de análise. Na última segunda-feira, observar isso, né? Então, a gente está produzindo materiais para vocês quanto a isso. E tem aqui, isso aqui tá o horário errado, é 9h30, que é a reunião com a Ana Paula Veloso, que a gente recomenda. O Fórum Raízes da Terra está todos os dias, 8 horas. O Escola de Negócio vai acontecer na quarta-feira com a apresentação do Guia Construa. Então, uma oportunidade de você assistir uma apresentação e ir se fortalecendo no que você aprendeu lá na Academia de Líderes, mas é uma apresentação para você também convidar pessoas que você quer apresentar os negócios. Toda quinta-feira, 2 horas, a gente vai falar sobre negócios e comportamento, né? A Academia de Líderes está vindo todo sábado, 9h30. A gente colocou aqui uma manutenção da sua lista de contato para você incluir todos os dias pelo menos 2 contatos naquela lista que você faz, para sua lista ficar sempre dinâmica. Porque o nosso trabalho ele é baseado nisso, né? É um trabalho que a gente faz com pessoas. E seus momentos de estudo individual. Então, aí o poder da autorresponsabilidade, né? Você não ficar esperando essas coisas vir para você, mas você buscar, né, esses conhecimentos. Prospecção, a gente colocou segunda, terça, quinta e sexta, pelo menos 1 hora para fazer uma prospecção. Aqui também estava, que vou passar certinho, mas de segunda a sexta, para você dedicar pelo menos 1 hora para prospecção e você nutrir o seu relacionamento com o seu cliente de segunda a sexta, né? Então, seja nutrir através de um WhatsApp, seja nutrir através de uma conversa, né? Ligando, ou de uma informação que você está disponibilizando para ele ali no seu Instagram. Sei que a Gabi tem uma reunião logo agora, né, amiga? E eu queria passar bem rapidinho, eu não vou me estender muito para a gente fazer reuniões, realmente a gente tentar fazer reuniões de 1 hora de uma maneira bem produtiva,
mas a gente achou que era muito importante apresentar o Aptas para vocês. E eu queria apresentar só um pouquinho de uma percepção que eu tive esses dias lendo o guia Lidere, e eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Vocês estão vendo aí o guia Lidere que eu acabei de projetar ou não? Vocês estão Não. Não dá dando para. Não apareceu. Tá. Eu vou. Então, o guia Lidere, ele é um guia muito importante que a doTERRA traz para a gente estudar ele até a gente virar Gold. Não quer dizer que só o Silver vai estudar essa ferramenta. É uma ferramenta muito importante, porque a gente vai ajustar algumas expectativas, e hoje eu quero falar só de 5 execuções básicas aqui, para a gente perceber como líder, como que a gente pode aumentar os nossos resultados e o nosso engajamento. Assim vocês estão vendo ele todo, né? Eu quero fazer um zoom aqui. Fica muito ruim para vocês se eu apresentar ele assim? Não, tá bom. Bom, eu quero falar de alguns pontos bem importantes aqui, que tem tudo a ver com a nossa proposta, né, de liderança e de duplicação. Trazer aqui, ó, você pode fazer qualquer coisa no seu negócio. Isso é muito bom, mas você não pode fazer tudo. Isso significa que se nós queremos uma duplicação, se nós buscamos uma autonomia, tanto de renda quanto de tempo, nós não podemos concentrar todos os nossos esforços nas nossas ações. É importante que a gente busque por parceiros, e é importante que a gente busque por parceiros responsáveis, e que nós tenhamos todos uma visão que nós somos os presidentes. Aqui, ó. Fique ciente, você é o responsável e o encarregado, mas você não está sozinho. Embora o seu cadastrador, a sua linha ascendente e as outras pessoas estejam, em geral, longe das suas atividades cotidianas, a experiência deles pode servir como um recurso contínuo com o qual você quer aprender. Então, nós que estamos aqui como linha ascendente, nós somos um recurso para passar para vocês as nossas experiências. E o Aptas mais nada do que isso, né? E encarem a sua organização como você numa posição de presidente, e que você vai ter vários presidentes que estão em treinamento no seu negócio. E você pode fazer qualquer coisa, mas não tudo. Então, concentre os seus esforços numa orientação de visão e numa estratégia de equipe. Ou seja, vamos trazer para o nosso dia a dia. Se o meu objetivo é chegar no Silver, o que eu preciso fazer para chegar no Silver? Qual que é a estratégia que eu preciso ter para que a minha equipe chegue em 3 elites? Então, sonhar com os resultados e definir quais são esses resultados, traçando um plano e depois comunicando aos nossos líderes qual que é o plano e a direção e como nós pretendemos chegar lá. Então, gente, nós não precisamos obter uma qualificação sozinho, mas nós temos a responsabilidade de ir apresentar o caminho. Então, vocês têm a responsabilidade de apresentar o caminho para o seu manager, para o seu executivo, para o seu director, para o seu elite. Não é simplesmente falar, olha, eu quero bater o Silver, eu preciso que você fique elite. Não é isso. É como que você pode ser elite? Como que você pode chegar nas 15 pessoas? Qual que é a estratégia para chegar nas 15 pessoas?
Não é simplesmente falar, olha, eu quero bater R$ 5.000 do poder de 3 e para isso você precisa fazer sua LRP de 1.000. Não, é a gente ver as estratégias e o caminho para chegar lá. Então, olhar a nossa profundidade, olhar como que está o meu quarto nível, como que está o meu terceiro nível, o que que eu posso fazer pelo meu terceiro nível, o que que eu posso fazer pelo meu segundo nível, o que que eu posso fazer pelo meu primeiro nível, e como eu posso ajudar os meus líderes a ter essa visão de liderança. Então, chegar num desenho final e falar, agora, faça isso você também com o seu. Isso que eu estou fazendo com você, faça com o seu. Esse telefonema que eu te dei, ligue para o seu, né? E criando, então, essa cultura de duplicação. E isso aqui é o principal, uma liderança pelo exemplo, mostrando aquilo que a gente quer ver duplicado. Inspire as pessoas ao invés de exigir. Inspire a qualificação dessas pessoas ao invés de exigir aquela classificação. Inspire o cadastro ao invés de cobrar cadastro. Como que você vai cobrar cadastro do seu upline, do seu downline, se você não cadastra? Como que você vai cobrar cadastro se você não faz classe e não ensina ele a fazer classe? Se você não faz sua lista de nomes e não ensinou a fazer sua lista de nomes? Então, inspirar as pessoas ao invés de exigir e nunca abandonar o hábito do cadastrar. Porque o hábito do cadastro é o resultado de um usar e um compartilhar. E quem não está cadastrando, às vezes, ou está usando muito e compartilhando pouco, ou estou compartilhando pouco e não está usando. Porque às vezes esse compartilhamento está sendo mentiroso, não está sendo sincero. E a pessoa não está comprando essa solução de bem-estar. Então, o cadastro, ele é um hábito que vem como um resultado de uma ação consistente. Faça alocação de recursos. Gente, você é o presidente. Presidente de qualquer empresa tem que doar tempo, tem que doar energia e tem que doar dinheiro. Então, não é uma despesa fazer LRP. Não é uma despesa usar o seu ponto para fazer a sua organização crescer, para incentivar os seus consultores. Então, faça a alocação de maneira responsável e busque mentoria de como fazer isso, né? Então, os líderes, eles proporcionam uma imagem mental do futuro que preferem e depois pedem às pessoas que sigam até lá. Eu fiz essa atividade com a Gabi quando eu li esse material, né? E eu achei que foi muito legal para nós, e ela até, não sei se ela ainda está aí, ela virou para mim e falou assim, nossa amiga, por que você está falando isso? E eu pus em prática isso e foi muito transformador para o nosso negócio, para o meu negócio, porque eu me autorresponsabilizei e eu limitei as minhas expectativas com a ajuda que ela me dava. E a nossa relação cresceu muito. Então, como eu fiz, eu também recomendo vocês que o façam. A gente pode ter uma percepção errônea do nosso sucesso. Embora possa ser tentador olhar para a sua linha ascendente ou para qualquer membro corporativo da doTERRA e a gente pensar, se o meu marido trabalhasse comigo, se eu tivesse babá igual fulana, se eu tivesse um cônjuge que apoia, se eu fosse rica igual tal consultor. Vamos pensar que a prosperidade somos nós que criamos. Então, tome a decisão agora de acreditar que o seu sucesso só depende de você e não de ninguém. Nem das pessoas que te trouxeram para o negócio e nem das pessoas que você trouxe para o negócio. Se não está dando certo com as pessoas que você trouxe, é porque você não trouxe as pessoas corretas. Então, está na sua mão o seu sucesso.
você tem um mundo de oportunidades, você tem bilhões de pessoas que você pode oferecer. Então, dispense expectativas limitantes. Faça um bilhete para a pessoa que te cadastrou, agradecendo por elas ter te apresentado a doTERRA e a oportunidade, e por ela ter acreditado em você. E agradeça que agora ela conseguiu te transferir a visão e que você é independente, mas que você quer o apoio dela na mentoria, em tudo que ela puder te ajudar. Lembre-se dessa relação de confiança. Porque se você não confia no seu upline, o seu upline também não pode não confiar em você. Então, é uma relação dupla, né? E o que eu posso fazer enquanto downline da Gabriela para que ela confie em mim? O que eu posso fazer para que ela me dê boas mentorias? Então, eu tenho uma responsabilidade disso. Mas eu também tenho uma responsabilidade de entender que o presente ela já me deu, que foi me pondo na equipe dela e me apresentando a oportunidade, né? Então, expressar a nossa gratidão em tudo que a pessoa já fez e pode ainda continuar fazendo para te ajudar. E tudo fica muito melhor quando todos nós assumimos a responsabilidade do nosso progresso. E aí eu quero entrar muito rápido aqui com vocês, nas 5 disciplinas de execução, para que você seja um profissional de sucesso. É importante você gerenciar o seu negócio. E para você gerenciar o seu negócio, você tem que saber o que funciona e o que não funciona. Então, meça os seus resultados. A doTERRA tem uma ferramenta de medição de resultados, que é o acompanhamento de sucesso, o PIPS. Eu vou abrir aqui com vocês o PIPS depois, mas só para lembrar aqui, ó, o PIPS, ele tem na sua parte inicial algumas perguntas. Celebre e avalie os seus resultados. Você está feliz com seus resultados? O que está funcionando e o que não está funcionando? Quando a gente coloca no papel e quando a gente entende isso, a gente começa a saber: não está funcionando porque eu não estou cadastrando. Eu tenho que cadastrar uma média de 6, eu estou cadastrando uma média de 1, então não está funcionando. O que está funcionando? Eu estou tendo muitos leads. Muitas pessoas me procuram, mas poucas fecham. Então, eu estou alcançando um público. Então, tá legal. Os meus posts estão legal, o meu posicionamento na rede social está legal, mas está tendo aí uma dificuldade de lead. Então, quando a gente coloca no papel, a gente já vai começar a fazer uma gestão. E uma coisa que a doTERRA põe nessa ferramenta, que ela poderia ter colocado só uma vez, mas ela põe para você ver toda semana, é aonde você quer chegar, a curto e a longo prazo. E isso é muito importante porque não são todas as pessoas que têm uma visão clara, por exemplo, quanto eu. Eu, Thaís Alvim, eu sei aonde eu quero chegar com a doTERRA. Isso está muito claro para mim. E quando eu tenho as minhas dificuldades no negócio, ao invés de desistir, eu descanso na minha visão. É onde eu me fortaleço. Eu sei porque eu preciso ser resiliente. Eu preciso ser resiliente porque eu quero chegar nesse resultado. Então, quando a doTERRA pede para você semanalmente registrar isso, é para você clarear a sua visão. E isso é muito importante. Porque é você ter essa visão muito clara que vai fazer você persistir. E aí, ela tem várias atividades, das principais atividades que são geradoras de renda, que é a preparação, que é o convite, que é a apresentação, que é o cadastro e que é o apoiar.
Então, você vai se avaliar nessas grandes atividades que te geram renda e você vai ter uma pontuação. Se a sua pontuação está baixa, olha ali aonde você não pontuou. E são esses locais que você não pontuou que você vai pôr a sua atenção nessa semana para o seu resultado ser diferente. Então, dessa maneira, você vai se acompanhando. Eu vou mandar para vocês também o PIPS para vocês fazerem aqui. Vou mandar essas ferramentas que nós estamos fazendo para vocês fazerem o PIPS de vocês, colocando a nota, e aí a gente já vai ver aqui o resultado que está ruim. E aí você sabe que nessas principais atividades geradoras de renda, você tem que melhorar para as próximas semanas. Então, nós criamos aqui para você fazer esses registros semanalmente. E ficar no computador é muito legal, porque você vai ter o parâmetro de como eu estava na semana passada e como eu estou agora. Ao invés de você ficar fazendo no papel, porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer no papel, né? Então, nós criamos isso tudo em uma planilha, que é uma das coisas que o Aptas vai oferecer para vocês a partir de hoje. Para vocês fazerem esse PIPS aqui e mandarem, né, para o seu upline. E aí, o seu upline vai te ajudar a identificar o que você precisa fazer de diferente agora. Vocês estão vendo o guia de novo? Tá vendo? Então, aqui, criar a visão é muito importante. Vocês puderem falar? Estão vendo? Sim, Thaisa, dá para ver. Sim. Então, aí, ó, criem a visão. Essa visão, ela é muito importante dentro desse conceito do PIPS, para você adquirir a resistência que você precisa ter. Porque é um trabalho como o outro que exige sacrifício, exige uma visão do porquê que você faz isso. E uma outra disciplina é você estabelecer objetivos, começando com um fim em mente, conciliando os seus objetivos com os resultados desejados. Então, use o planejamento de classificação e estabeleça objetivos. Então, se o seu desejo é chegar no Gold, como você espera que você esteja? O que você vai sentir quando você for Gold? O que você vai sentir quando você for Platinum? O que você vai sentir quando você for Diamante? Como Presidencial Diamond, como Elite, como Executive, como Manager, como Director? O que você precisa para isso? Você precisa de tais líderes. Quem são os seus líderes? Quais são os pontos fortes dos seus líderes? Então, crie um planejamento onde você vai conseguir ver estratégias. Então, seja pegando uma cartolina ou seja pegando esse modelo que a doTERRA já disponibilizou. E aí você muda para o seu cenário. Então, olha só. Por que eu acredito nesse negócio? E por que eu acredito nisso? O que eu sinto? Que dia que eu quero chegar nessa classificação? Como que eu vou me sentir quando eu chegar? Alimente seu sucesso expressando antecipadamente uma gratidão pelo sentimento que terá ao alcançar. Gente, doTERRA não colocou isso aqui porque é bonitinho, não. doTERRA colocou isso aqui por causa de um assunto, que é a neuroquímica. Quando você traz para o físico, ou seja, você tira da imaginação e você põe no papel, você tornou isso físico, você viu. Quando você traz o sentimento para o momento, você já está vivendo esse sentimento. Esse sentimento, ele gera ondas eletromagnéticas. Essa onda eletromagnética
vai fazer o seu cérebro criar mecanismo para viver isso. Então, contem também com a ciência para que isso aconteça. Não é só essa estratégia aqui de escrever os líderes e as pontuações. Faz parte da sua estratégia para obter essa classificação, você expressar o seu sentimento e você tornar físico, colocar no papel. Então, adquirindo essas 5 habilidades, 5 disciplinas de execução, você vai conseguir chegar mais próximo desse seu objetivo. Planeje a ação, detalhe como você vai alcançar. Que dia que você vai fazer tal classe, que dia que você vai compartilhar tal amostra, que dia que você vai mandar uma mensagem de texto, que dia que você vai falar, e faça a distorção do tempo. A distorção do tempo é muito importante aqui. O que é essencial, o que não é importante, o que pode ficar para depois, né? Então, isso tudo aqui é muito importante. E aí, aqui fala uma coisa muito legal, que é: a maioria de nós tem 2 vidas, a vida que levamos e a vida que somos capazes de levar. Olha tanto que é forte isso. A vida que levamos ou a vida que somos capazes de levar. Então, assim, não adianta você objetivar se tornar elite, se tornar premier, se você não é capaz de fazer isso acontecer. E para isso acontecer, você precisa dar o seu melhor. E isso exige muito mais do que conhecer a estratégia. É colocar em ação isso que você já sabe. E olha que forte isso, gente. A maioria das pessoas tem a capacidade de dobrar ou triplicar a sua renda simplesmente porque faz o que sabe. Ou seja, ação, o poder da ação. Apesar disso, os objetivos são renegociados, as ideias são perseguidas e o sucesso é atrasado. Ou seja, a gente sabe que a gente precisa cadastrar. E para cadastrar, eu preciso compartilhar a amostra, mas eu não compartilho. Eu preciso fazer a lista de 100 nomes, mas eu não faço. Então, muitas vezes nós sabemos o que quer, mas nós somos incapazes de fazer isso acontecer. E o fator mais isolado que influencia o seu sucesso é a execução contínua dele. Ótimos resultados são obtidos por aqueles que contam a sua história algumas vezes a mais, distribuem algumas amostras a mais, fazem algumas ligações a mais, conduzem algumas introduções individuais a mais, fazem um acompanhamento de sucesso, acompanhamento com PIPs a mais, em termos simples. Nosso negócio é um jogo de números. Quanto mais vida você muda, mais você aumenta a sua grandeza. Então, opte pela grandeza agora. Então, é a gente sair do saber e a gente ir para o campo, a gente executar. E você já tem tudo o que você precisa. Quem tem o óleo na mão já tem tudo o que precisa. Então, criem a visão em vocês e lembre-se sempre dessas 5 disciplinas de execução que vão ser cruciais para que você lidere e se torne o grande presidente da sua equipe, do seu negócio. E façam essas atividades. Essas atividades são muito importantes. E a gente vai fazer algumas atividades dessa aqui no sábado, onde a gente vai fazer toda a apresentação de treinamento da apresentação de negócio. Então, no próximo sábado, 9h30, a Gabi vai falar sobre como você domina uma apresentação de negócio. Como que você vai garantir o sim? Quais são as portas que você precisa abrir
para o seu prospecto falar que sim, eu quero ser um consultor comprometido e capacitado para fazer parceria com o doTERRA, estando junto com você. Então, não perca a aula de sábado, que vai ser incrível essa apresentação que ela vai fazer. Certo? Então, é isso. Deixa eu ver. Nós também imprimimos tudo. Uma pasta, realmente ajuda muito, isso mesmo. Então, é isso, meninas. Arrasou, Thaisa. Muito obrigada. Como sempre mesmo. Então, vamos lá, não percam. Foi ótimo. Toda terça nós estamos aqui, toda quinta nós estamos aqui para isso, para ajudar todo mundo com ferramentas e desenvolvendo as habilidades principais da Escola de Negócios. E fiquem de olho lá no Telegram, que a gente vai compartilhar com vocês as próximas atividades. Só tenho que agradecer. Estou chegando agora, tem pouco tempo. Então, Ah, você que é a Nícia que eu estou conversando. Isso mesmo. Isso mesmo. Prazer, viu, Thaís? Eu estou muito feliz de estar participando e estou, assim, aprendendo muito. E estou nos altos e baixos, mas, assim, está sendo muito estimulante para mim. Então, eu gostaria de manifestar, assim, a minha alegria e admiração pelo grupo. Ai, por essa oportunidade. E vamos nos relacionando cada vez mais para a gente aprender uma com a outra, né? Para ser sempre essa troca. Ótimo. Ótimo. Então, obrigada, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Amém. Beijo, Tatá. Tchau. Obrigada, beijo. Bom dia. Tchau.